Olá, hoje eu vou trazer um assunto cuja compreensão é a base mais importante e indeclinável para iniciar qualquer trabalho de autoconhecimento genuíno, que é a diferenciação correta entre o que é consciência e o que é inconsciência. O que você entende até então por consciência e inconsciência? Bom, no sentido comum e corrente, consciência refere-se basicamente ao estado de vigília ou de perfeita cognição. Perfeita entre aspas, porque quem pode dizer o que é uma cognição perfeita? Por outro lado, inconsciência diz respeito ao estado de sono físico, de desmaio, de coma ou de demência. Ou seja, no sentido comum, consciência e inconsciência referem-se apenas a aspectos externos do comportamento do indivíduo, apenas aquilo que é aparente aos demais. Pois bem, e que outro sentido poderia ter para consciência e inconsciência? Em termos de autoconhecimento, consciência não possui qualquer relação com o estado de vigília. Até porque, através de certas técnicas, é possível inclusive tornar-se consciente durante o sono físico. Então, ao contrário do que se pensa, entende-se que, mesmo em vigília, mesmo fisicamente acordados, nós podemos viver quase totalmente no que se chama de estado de sonho ou de adormecimento, que nada mais é do que um estado de inconsciência. Ué, mas então o que é consciência e inconsciência num sentido real? Vamos começar construindo o conceito de inconsciência. Sabe-se que ao longo da nossa existência física, principalmente durante a infância, nós vamos vivendo uma série de experiências que causam diferentes impactos emocionais. E esses impactos vão gerando memórias, traumas, conceitos, conclusões que ficam alojadas no nosso subconsciente. Essas memórias formam o que se chama de condicionamentos, que nada mais são do que reações programadas para os mesmos estímulos que geraram essas memórias lá no passado. Uma vez formados esses condicionamentos, nós tendemos a passar o resto da vida reagindo automaticamente, da mesma forma, aos mesmos estímulos internos e externos. Ou seja, enquanto nos mantemos reféns dessas respostas automáticas, não há livre-arbítrio real, há apenas mecanicidade. Nesse ponto, você deve estar pensando, bom, mas eu sempre tenho bons argumentos para justificar os meus comportamentos e decisões. Mas não. É isso que parece, mas na realidade nós temos apenas um processo de racionalização a partir das reações automáticas do subconsciente. Ou seja, nós não temos uma consciência real do porquê agimos de determinada maneira. Apenas temos uma justificação posterior que aparenta ser livre-arbítrio, mas não é. Mas então, Paulo, o ser humano não é dotado de livre-arbítrio? Sim, mas como prerrogativa em potencial, e não de forma incondicional, como se acredita. E qual a influência desses condicionamentos na nossa vida? Bom, a própria ciência materialista já comprovou que mais de 90%, sim, 90% dos nossos comportamentos e decisões são de origem subconsciente. Ou seja, na quase totalidade do tempo, nós agimos como autômatos, mecanicamente, sem qualquer escolha real. Sim, isso é assustador. Então, esse é exatamente o conceito real do que é inconsciência.
é a atuação através de um estado mental e emocional condicionado, no qual não há escolha, não há ação, apenas reação mecânica. Por mais convincente que possa ser a justificação criada posteriormente para racionalizar esse processo. O grande problema de viver inconsciente desses padrões é que a nossa vida se torna apenas uma repetição do passado, já que todos os condicionamentos foram produzidos a partir de experiências passadas. E assim, não nos permitimos perceber a realidade pura de cada instante presente. Enfim, exposto o que é inconsciência, agora vamos tratar do que é a consciência, então. Por lógica, sendo a antítese da inconsciência, a consciência é um estado de mente alerta, capaz de perceber as reações subconscientes antes que estas atuem, sem se identificar ou se envolver com elas. Quando essa percepção acontece como uma espécie de flagrante de si mesmo, somente aí nós recuperamos a prerrogativa do livre-arbítrio real, pois percebendo dado impulso mecânico, antes que se manifeste, nós podemos escolher uma ação diferente, mais condizente com o contexto real do momento presente. E assim, finalmente, nós renunciamos à repetição do passado. Somente nessa escolha nós nos tornamos livres de fato. Ok, mas se em mais de 90% do tempo nós somos reféns do passado, inconscientes, autômatos, então o que fazer para sermos mais conscientes? O princípio mais básico para começar um trabalho genuíno de autoconhecimento é justamente aceitar o fato de que nós somos quase totalmente inconscientes. Enquanto isso não for aceito, nada poderá ser percebido. O que é negado nunca poderá ser visto. A partir dessa aceitação da nossa inconsciência, deve-se buscar autoconhecimento através da observação contínua de si mesmo. Afinal, o que não é visto não pode ser tratado. Enquanto as nossas reações acontecem de forma inconsciente, sem serem percebidas, não temos qualquer ação sobre elas. Mas nessa observação de si mesmo, nós devemos cuidar para não cair na armadilha da autocondenação ou da autojustificação, porque esses processos do ego nos mantêm presos no mesmo estado de sonho dos condicionamentos que nós estamos tentando observar. E geralmente, enquanto nós estamos no sonho, nós não conseguimos saber que estamos sonhando. Por isso mesmo, nós devemos procurar desenvolver um estado meditativo constante, um estado de mente quieta, de ancoragem no presente, de consciência corporal, de tal modo que nós consigamos olhar para o sonho de fora do sonho, estando despertos. Mas isso será tema para outros vídeos. Por hoje era isso. Espero que esses conceitos sirvam para auxiliá-los nos seus processos e até a próxima. Um abraço.